O Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. A festa dos pães sem fermento, também chamada Páscoa, estava próxima. Os principais sacerdotes e líderes religiosos procuravam um meio de se livrar de Jesus. Mas, com medo do povo, queriam fazer isso sem alarde. Foi quando Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Ele era um dos 12. Deixando os demais, ele se aconselhou com os principais sacerdotes e com os guardas do templo a respeito de como poderia trair Jesus. Eles não conseguiam acreditar na sorte que estavam tendo e concordaram em pagar-lhe bem. Judas lhes deu sua palavra e começou a procurar um meio de trair Jesus, mas longe da vista da multidão. O dia dos pães sem fermento chegou, quando o cordeiro era sacrificado. Então Jesus pediu a Pedro e João: "Vão preparar a Páscoa. Vamos comer a ceia juntos." Eles perguntaram: "Onde queres que preparemos a ceia da Páscoa?" Ele disse: "Fiquem de olhos abertos quando entrarem na cidade. Um homem com um jarro de água encontrará vocês. Sigam-no, perguntem ao proprietário da casa em que ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a ceia da Páscoa com seus discípulos. O homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos." Eles saíram, encontraram tudo como ele disse que encontrariam e prepararam a ceia. Quando chegou a hora, ele se sentou com os apóstolos e declarou: "Vocês não fazem ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia até que todos a comamos outra vez no reino de Deus." Tomando o cálice, ele o abençoou e disse: "Tomem e distribuam-no entre vocês. Não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus." Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles, dizendo: "Isto é meu corpo dado por vocês. Comam-no em memória de mim." Ele fez o mesmo com o cálice após a ceia, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Vocês sabiam que a mão daquele que vai me trair está aqui nesta mesa? É certo que o Filho do Homem irá trilhar um caminho já estabelecido, nenhuma surpresa. Mas para aquele que o entregar será uma desgraça, pois ele é nada menos que o traidor do Filho do Homem." Imediatamente começaram a suspeitar um do outro e a perguntar um ao outro quem estaria prestes a fazer aquilo. Minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então Jesus interferiu: "Os reis gostam de mostrar seu poder e os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder deve se tornar servo. Quem vocês preferem ser? O que come o jantar ou o que serve? Vocês preferem comer e ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve, e vocês têm estado comigo em meus momentos difíceis. Agora confiro a vocês a autoridade real que meu Pai conferiu a mim, para que eu possa
comer e beber na minha mesa no reino e ser fortalecido enquanto vocês assumem responsabilidades em meio ao povo de Deus. Simão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como se separa a palha do trigo. Mas orei por você em particular para que você não desanime nem desista. Quando passar por alguma provação, pense em seus companheiros e fortaleça-os. Pedro disse: Senhor, estou pronto para qualquer coisa. Eu iria para a cadeia por ti. Eu morreria por ti. Jesus reagiu: Sinto muito, Pedro, mas antes que o galo cante, você negará que me conhece 3 vezes. Ele acrescentou: Quando eu os enviei e disse para viajarem com pouca coisa, levando apenas o absolutamente necessário, vocês fizeram isso? Sem dúvida, responderam. Ele disse: Agora é diferente. Preparem-se para enfrentar problemas. Providenciem tudo de que vão precisar. Tempos difíceis virão. Penhorem suas roupas e consigam uma espada. Aquilo que foi registrado nas Escrituras, ele foi contado com os criminosos. Encontra seu significado final em mim. Tudo que foi escrito ao meu respeito agora vai se cumprir. Eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Mas ele disse: Basta, chega dessa conversa sobre espadas. Saindo dali, como costumava fazer, ele foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o seguiram. Quando chegaram a determinado lugar, ele disse: Orem para que não caiam em tentação. Ele se afastou um pouco à distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, afasta esse cálice de mim, mas por favor não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Imediatamente um anjo do céu apareceu ao seu lado e o consolou. Ele orava com tanta intensidade que o suor, como gotas de sangue, escorria por sua face. Ele se levantou da oração, voltou para os discípulos e os encontrou dormindo, entorpecidos de tristeza. Ele os censurou: Por que estão dormindo? Levantem-se, orem para que não caiam em tentação. Mal ele falou, uma multidão apareceu liderada por Judas, que fazia parte dos 12. Ele foi até onde Jesus estava para beijá-lo. Jesus perguntou: Judas, você trai o Filho do Homem com um beijo? Quando os que estavam com Jesus perceberam o que estava acontecendo, perguntaram: Senhor, vamos lutar? Um deles deu um golpe no servo do sacerdote principal, cortando a orelha direita do homem. Jesus disse: Parem! Então, tocando a orelha do servo, curou o ferimento. Aos que tinham vindo buscá-lo, principais sacerdotes, polícia do templo e líderes religiosos, ele disse: O que vem a ser isto? Estão me atacando com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso. Dia após dia estive diante de vocês no templo e ninguém levantou um dedo contra mim. Mas façam como quiserem. Esta é uma noite de trevas, uma hora escura. Depois de prender Jesus, eles o levaram para a casa do sacerdote principal. Pedro seguiu o grupo, mas a uma distância segura.
No meio do pátio, algumas pessoas haviam feito uma fogueira e estavam assentadas ao redor dela, para se aquecer. Uma das empregadas, sentadas perto da fogueira, o notou, olhou com mais atenção e disse: Este homem estava com ele. Pedro negou: Mulher, nem o conheço. Pouco depois, outra pessoa disse: Você é um deles. Mas Pedro negou: Não, não sou. Cerca de uma hora depois, outra pessoa afirmou convicta: Ele deve ter estado com ele. É claro que ele é galileu. Pedro reagiu: É sério, não sei do que estão falando. Assim que ele acabou de falar, um galo cantou. Então Jesus virou-se e olhou para Pedro. O discípulo lembrou-se das palavras do Senhor: Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que vigiavam Jesus começaram a ridicularizá-lo, batendo nele. Puseram nele uma venda e o ridicularizavam. Quem bateu em você desta vez? E eles se divertiam à custa dele. Pela manhã, os líderes do povo, líderes religiosos e os principais sacerdotes reuniram-se, trouxeram-no diante do concílio e perguntaram a ele: Você é o Messias? Ele respondeu: Se eu dissesse que sim, vocês não acreditariam em mim. Se perguntasse o que querem dizer com essa pergunta, não me responderiam. Então aqui está o que eu tenho para dizer. Daqui em diante, o Filho do Homem toma seu lugar à direita de Deus, o lugar de poder. Eles disseram: Então você confirma sua alegação de que é o Filho de Deus? Vocês é que insistem em dizer isso. Ele respondeu. Mas eles já haviam decidido. Para que precisamos de outra prova? Todos nós ouvimos muito bem o que ele disse.